Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ao abrirmos as Escrituras neste capítulo, suplicamos que o Teu Espírito Santo nos conduza à profundidade do Teu juízo e da Tua verdade. Ezequiel capítulo 24 não é apenas um relato sombrio, é uma convocação divina ao discernimento, à urgência e à rendição. Que nossos corações não se fechem diante da Tua voz. Fala conosco, ó Senhor, e nos desperta. Neste ponto da profecia, algo muda radicalmente. Até aqui, Ezequiel anunciava o que viria. Agora, ele anuncia o que está acontecendo. O Senhor diz: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, o rei de Babilônia pôs-se contra Jerusalém neste mesmo dia. O momento do cerco chegou. A profecia tornou-se presente. O dia marcado pela longanimidade de Deus se findou e a espada saiu da bainha. Este anúncio não é genérico, é datado. O dia do juízo tem hora marcada. O povo zombava dos avisos, duvidava das visões, menosprezava o profeta. Mas agora o tempo acabou. O céu já não adverte, o céu executa. O cerco começou. Babilônia marcha contra Jerusalém e Deus, por meio de Ezequiel, revela que esta ação é sua. Ele mesmo está contra a cidade que se recusou a ouvir. Junto com a notícia do cerco, o Senhor ordena uma parábola viva. Faz uma panela, põe nela água e os pedaços da carne, os melhores ossos, as melhores partes. A imagem é de uma panela fervente. O fogo está aceso, os ingredientes estão lançados e tudo começa a ferver. O que parece uma metáfora culinária, na verdade, é uma ilustração dramática do julgamento divino. A panela representa Jerusalém. Os pedaços de carne são os habitantes, desde os nobres até os comuns. O fogo é a fúria do Senhor acesa contra o pecado. Ezequiel não está apenas ensinando, ele está encenando. Deus o transforma em um sermão vivo. Tudo isso era para que o povo compreendesse que não havia mais como escapar. O juízo seria completo, não haveria parte preservada. E aqui, o Espírito Santo nos chama à reflexão. Quantas vezes ignoramos os sinais do Senhor? Quantas vezes desprezamos os avisos por acharmos que o juízo nunca viria? Quantas vezes tratamos com leviandade a santidade de Deus, achando que Ele sempre esperará mais um pouco? Mas há um dia marcado, há um tempo determinado. O fogo da correção acende quando a paciência é esgotada. Na parábola, Deus diz que o fogo deve queimar até que toda a escória apareça. A panela precisa ser aquecida até que a sujeira seja exposta. Isso fala de purificação, mas é uma purificação dolorosa. A cidade será consumida, o pecado será revelado. A panela não será lavada com pano macio, será colocada no fogo até que o brilho da santidade volte a aparecer. E Deus continua: Ai da cidade sanguinária, eu também farei a pilha grande. O Senhor não usa meias palavras. Ele chama Jerusalém de cidade sanguinária. Aquela que deveria ser fonte de vida tornou-se lugar de morte. Aquela que deveria resplandecer a luz tornou-se abrigo de violência, idolatria e dureza. E o juízo virá para expor essa perversidade. Querido irmão, querida irmã, talvez essa palavra esteja encontrando teu coração hoje como um alerta. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando que há uma panela em sua vida onde o fogo já está aceso. Não despreze o chamado divino. Se o Senhor está agitando a sua alma, é porque Ele deseja purificar. Não fuja da disciplina. Ela é a prova de que você ainda é amado. A panela só vai ao fogo quando o oleiro ainda se importa. Que o Espírito de Deus grave em nós esta verdade. O tempo do juízo chega para aqueles que resistem ao arrependimento. Mas, para quem ouve e se rende, há esperança mesmo em meio ao fogo. Deus ainda fala. E quando Ele fala com severidade, é porque deseja salvar antes que seja tarde demais.
A mensagem profética não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. E é exatamente isso que acontece com Ezequiel neste capítulo. Após a parábola da panela e da cidade impura, o Senhor leva o profeta a viver uma dor pessoal indescritível. Deus o adverte com palavras solenes: Filho do homem, eis que tirarei de ti com um golpe o desejo dos teus olhos. E no mesmo versículo dá uma ordem que desafia toda a lógica humana. Mas não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Esse é um dos momentos mais impactantes de todo o ministério profético. O Senhor anuncia que a esposa de Ezequiel, a mulher amada, morreria subitamente. E ele, como sinal profético para o povo, não poderia fazer luto, não poderia lamentar em público, não poderia se vestir com roupas de luto nem comer pão de condolência. O profeta teria que guardar sua dor em silêncio. Essa ordem não fala de insensibilidade, fala de propósito. Deus estava usando até mesmo a dor mais íntima de Ezequiel para transmitir uma mensagem à nação. A morte da esposa do profeta simbolizava a destruição iminente de Jerusalém. Assim como Ezequiel perderia o que amava, Israel perderia o que mais amava: o templo, o símbolo da presença divina. A esposa do profeta é chamada de o desejo dos teus olhos. Isso é profundamente simbólico. O Senhor estava dizendo que aquilo que o povo valorizava, admirava e se orgulhava, o templo, a cidade santa, seria tirado deles com um golpe. E quando isso acontecesse, não haveria tempo para lamento, pois o juízo seria tão severo e completo que até o luto se tornaria impossível. Ezequiel obedeceu. No mesmo dia, sua esposa morreu. E no dia seguinte, ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Não chorou, não se lamentou, não vestiu luto. E o povo, vendo aquilo, se espantou. Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Perguntaram. Era exatamente isso que Deus queria. Um impacto que despertasse perguntas, uma ação que quebrasse o ciclo da indiferença. O Senhor então explica, por meio do profeta, que assim como ele perdeu sua esposa e não pôde lamentar, também Jerusalém perderia o santuário, o desejo dos vossos olhos. E não haveria tempo nem espaço para chorar. A calamidade seria tão profunda que até o luto seria interrompido pela dor maior do exílio e da destruição. Essa cena nos confronta profundamente, porque em nossos dias, muitos também têm colocado sua esperança, sua fé e seu coração em coisas visíveis, em estruturas, em instituições, em tradições, e esquecem da essência do relacionamento com Deus. Quando essas coisas ruem, muitos se desesperam. Mas o Senhor está dizendo: você ainda me tem? Ou só me buscava por aquilo que representava segurança externa? Ezequiel é o retrato do servo que obedece mesmo com o coração sangrando. Ele não entende tudo, mas se submete. Ele não tem palavras para explicar a perda, mas permanece firme. Ele não negocia sua missão com sua dor. Isso é raro, isso é santo, isso é profético. E essa obediência muda o ambiente espiritual. Quantos de nós seríamos capazes de continuar servindo quando perdemos o que mais amamos? Quantos permaneceriam fiéis, mesmo diante de perdas inexplicáveis? Ezequiel nos ensina que há um lugar onde a dor encontra propósito, onde o luto se transforma em mensagem e onde o silêncio é tão poderoso quanto um grito profético. Talvez você esteja enfrentando perdas. Talvez o desejo dos teus olhos tenha sido tirado. Talvez o luto esteja morando dentro de você. Mas saiba, Deus vê, Deus conhece. E se Ele ainda está te usando no meio da dor, é porque a tua vida tem uma mensagem. A tua obediência silenciosa está falando mais alto do que 1000 palavras. A mensagem do Senhor não para na dor de Ezequiel. Ela se expande, tornando-se ainda mais direta e profética. Deus revela que, quando Jerusalém for destruída e o templo profanado,
Os exilados que sobreviverem à tragédia virão até Ezequiel. Eles trarão notícias da queda da cidade, e naquele dia algo sobrenatural acontecerá. A boca do profeta será aberta. Durante boa parte do seu ministério, Ezequiel viveu em silêncio parcial. Ele só falava quando o Senhor o ordenava. Era um profeta comissionado não apenas com palavras, mas com o peso do silêncio profético. Mas aqui, Deus anuncia que o dia da libertação daquele silêncio chegaria, e esse dia estaria ligado diretamente ao cumprimento da profecia. Naquele dia, se abrirá a tua boca com o que escapar. Falarás, e não estarás mais mudo. Assim, lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Essas palavras carregam um significado profundo. A abertura da boca do profeta não era apenas um ato físico, era um sinal espiritual. Quando a profecia se cumprisse, quando Jerusalém caísse e as palavras de Ezequiel fossem confirmadas diante dos olhos de todos, o povo saberia que não era ele quem falava, era o próprio Deus. O silêncio do profeta simbolizava o silêncio divino diante da obstinação humana. O povo já não queria ouvir. Suas consciências estavam cauterizadas. E Deus, em seu juízo, escolheu silenciar seu servo como um julgamento à surdez espiritual dos ouvintes. Mas quando a dor e a calamidade despertassem o povo, a voz do profeta seria restaurada. O Senhor falaria novamente, não apenas com advertência, mas com autoridade confirmada. E aqui somos levados a uma pergunta profunda. O que Deus está tentando nos dizer através dos silêncios da nossa vida? Existem momentos em que parece que o céu se calou. Orações não respondidas, direções não dadas. Vozes que antes falavam, agora cessaram. Mas talvez, como Ezequiel, estejamos vivendo não um abandono, mas um sinal. O silêncio pode ser a mensagem. O silêncio pode ser a resposta. Para Ezequiel, a abertura da boca marcaria um novo tempo, um tempo em que não haveria mais suposições, não haveria mais zombarias. O que foi dito se cumpriria. O que parecia distante agora era real. E aquele que perseverou no silêncio se tornaria porta-voz da esperança em meio à destruição. Talvez você esteja esperando por um tempo assim, um tempo em que Deus abrirá novamente sua boca, sua influência, sua voz. Talvez tenha sido difícil ver outros falando enquanto você foi silenciado. Talvez você tenha vivido dias em que obedecer era calar. Mas saiba, o Senhor marca o tempo certo para levantar de novo os que Ele chamou. A boca que hoje está fechada, amanhã será sinal de restauração. Há também aqui um chamado à confiança. Ezequiel não se rebelou contra o silêncio. Ele não abandonou o chamado, porque não podia falar livremente. Ele entendeu que a fidelidade não depende do volume, mas da submissão. Ele esperou o tempo de Deus. Ele serviu em obediência, mesmo quando o ministério parecia limitado, e essa espera foi recompensada com autoridade. Quando ele falasse de novo, ninguém mais zombaria, porque tudo que ele havia dito em nome do Senhor teria se cumprido. Essa é a marca de um verdadeiro profeta. Não busca ser ouvido, busca ser fiel. Ezequiel é um exemplo de alguém que não se promoveu. Foi levantado pelo próprio Deus. E é isso que o Senhor deseja de nós hoje. Uma geração que não se preocupa em se fazer ouvir, mas em obedecer. Que saiba falar quando Deus manda e saiba calar quando o Espírito assim determina. Que o Espírito Santo nos ensine a discernir os tempos. O tempo de falar e o tempo de esperar. O tempo da proclamação e o tempo do silêncio. E que quando chegar o dia de abrir nossa boca, que nossas palavras não sejam apenas nossas, mas do Senhor que nos enviou. A abertura da boca do profeta não simboliza apenas o cumprimento da profecia, mas também o início de um novo tempo espiritual.
O juízo que se abateu sobre Jerusalém não era o fim da história, mas o princípio de um processo de restauração que começaria pela verdade. Ezequiel seria o arauto dessa verdade, agora com autoridade validada pela dor e pela fidelidade. O silêncio que precedeu a queda era o silêncio do juízo, mas a fala que vem depois carrega uma nova dimensão. É a voz do arrependimento, do retorno, da reconstrução da aliança. O povo quebrado pela destruição agora terá ouvidos para ouvir, e a palavra voltará a ser proclamada com poder, porque foi gestada na fidelidade silenciosa do servo que obedeceu. Nesse ponto, Deus não apenas restabelece a fala de Ezequiel, mas também sua função como sinal para o povo. O profeta se torna um espelho diante da nação. Sua dor, seu silêncio, sua espera e agora sua proclamação são mensagens vivas. Ele não é apenas um mensageiro, é a própria mensagem. A sua vida se torna um sermão encarnado. E o que essa vida profética comunica? Que Deus fala, que Deus vê, que Deus age e que mesmo no juízo, Ele prepara a redenção. O juízo nunca foi o objetivo final. Sempre foi um meio para restaurar corações desviados. A destruição do templo, a perda da cidade, o luto do profeta, tudo isso apontava para um chamado. Voltem-se para mim de todo o coração. O povo precisava saber que a glória de Deus não estava presa a um edifício, que a presença do Senhor não estava limitada ao ouro do santuário, que a comunhão com o Altíssimo não dependia de ritos, mas de arrependimento sincero. Ezequiel, vivendo essa revelação, agora falava com a autoridade de quem havia passado pela fornalha da obediência. Essa é uma lição vital para nós hoje. Em tempos em que muitos vivem de aparências religiosas, Ezequiel nos chama a uma fé vivida com profundidade. Uma fé que permanece quando o templo desaba, quando os sistemas se quebram, quando os sinais visíveis desaparecem. Uma fé que sobrevive ao silêncio e ressurge na palavra que Deus autoriza. Deus está levantando profetas que suportam o peso do silêncio sem perder o chamado. Homens e mulheres que permanecem firmes quando tudo parece estar em ruínas. Que não se vendem por palco, que não se amarguram por não serem ouvidos, que não desistem quando o povo zomba. Porque sabem que a fidelidade tem voz, e no tempo certo ela será ouvida. Ezequiel é esse padrão. Sua vida nos confronta. Ele nos mostra que o verdadeiro ministério nasce no secreto, se fortalece no deserto e se manifesta com autoridade no tempo determinado por Deus. Seu sofrimento não foi em vão. Seu silêncio não foi inútil. Sua obediência sem aplausos foi a semente de uma palavra que ninguém mais poderia contestar. Quando o povo visse Jerusalém destruída e se lembrasse das palavras do profeta, tudo faria sentido. O que parecia exagero se revelaria precisão. O que parecia insensibilidade se mostraria amor firme. Ezequiel não apenas avisou, ele viveu a advertência. E por isso suas palavras agora penetravam fundo. Esse também é o chamado para nós. Que nossas palavras não sejam ocas, que nossa fé não seja teórica, que nosso testemunho seja mais forte do que nosso discurso, que nossa vida seja uma pregação e que mesmo no silêncio o nosso posicionamento fale alto. Deus não precisa de voz alta, Ele precisa de vidas entregues. Se esta mensagem te confronta, então permita que ela também te transforme. Não endureça o coração quando o Senhor levanta profetas que vivem aquilo que anunciam. Não despreze a disciplina de Deus, ela é uma expressão do seu zelo. O povo de Jerusalém zombou do profeta, rejeitou os avisos, ignorou os sinais. Mas quando tudo se cumpriu, não restou mais glória, nem templo, nem festa. Restou apenas o eco das palavras que haviam sido rejeitadas. Hoje, você está ouvindo essas palavras enquanto ainda há tempo. Ainda não veio o fogo final. Ainda não caiu a última pedra.
Ainda há espaço para arrependimento, para reconciliação, para transformação. E o Senhor está falando novamente, através da palavra, através da pregação, através de homens e mulheres que, como Ezequiel, decidiram obedecer mesmo sem aplausos, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas. O que Deus está te pedindo hoje? Que renuncie a algo, que volte a orar, que se reconcilie com alguém, que abandone o pecado escondido, que se levante como um sinal vivo em meio à geração corrompida. Se o Espírito Santo está te convencendo, não adie mais, não silencie a voz que ainda fala contigo. A palavra já se cumpriu em muitos aspectos. Não espere que as pedras clamem. Se esta palavra falou com você, não vá embora sem agir. Ore, chame pelo nome do Senhor, confesse, volte e, se possível, escreva nos comentários: eu quero frutificar novamente. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença com temor e quebrantamento. A Tua palavra me alcançou. O Teu Espírito falou ao meu coração e eu reconheço. Muitas vezes resisti à Tua voz. Ignorei alertas, desprezei correções, fingi não ouvir quando o Senhor me chamava. Mas agora estou aqui e me arrependo. Clamo pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Lava-me, purifica-me. Restaura em mim a sensibilidade espiritual. Dá-me ouvidos que escutam, olhos que enxergam e um coração que obedece. Tira de mim o orgulho, a vaidade, a frieza. Eu não quero ser como Jerusalém, que foi exaltada e depois rejeitada. Quero ser fiel até o fim. Usa a minha vida como sinal, que eu seja como Ezequiel, não apenas alguém que fala, mas alguém que vive a Tua palavra. Mesmo que em silêncio, mesmo que em luto, mesmo que sem aplausos, que eu permaneça firme no chamado que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por ainda falar comigo, por ainda me dar chance, por ainda me corrigir com amor. Restaura-me e eu frutificarei. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro e agradeço. Amém. E se esta mensagem te edificou, deixe o seu like. Pode parecer um simples gesto, mas nas plataformas digitais, esse pequeno clique mostra que o conteúdo é relevante, e isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a voz de Deus. Ajude-nos a semear. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 25 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.